Mr. President, Senhor presidente, the families as famílias of our dear hostages dos nossos queridos reféns languishing in the dungeons of Gaza, que estão nos calabouços de Gaza, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, last year no ano passado, I stood at this podium eu estive aqui nesse pódio and I showed this map. This e map. eu mostrei esse mapa. It shows the curse Isso of mostra Iran's terror axis. a ameaça do acesso axis terrorista Threatened the do Irã, peace do eixo, of que the entire ameaça world. a paz do mundo It threatened inteiro, the stability of our region ameaça a and estabilidade the da very nossa região existence of my country, Israel. e a própria existência do meu país, Israel. O Irã Is rapidly developing a estava massive nuclear desenvolvendo weapons program rapidamente um programa de armas and a nucleares massive maciço ballistic missile program. e um programa de mísseis These were meant balísticos not only to maciços, destroy Israel, não apenas para destruir Israel, They were meant also to threaten the United também para States ameaçar os Estados Unidos and blackmail nations everywhere. e chantagear nações em todos From os Gaza, lugares. Yahya Sinwar dispatched waves of Hamas terrorists. De Gaza, ele They despachou stormed into Israel terroristas On October para and Israel committed acts no of dia 7 de unspeakable outubro savagery. e cometeram atos de selvageria inominável. Hassan Nasrallah had Do launched Líbano, thousands of missiles and rockets at our cities, milhares de mísseis foram terrorizing our lançados citizens. e foguetes para In Syria, aterrorizar nossos The cidadãos. murderous dictator Na Assad Síria, posted Iran's assassino, forces ditador Assad, tightening a noose of death around our throats. In Yemen, tentando nos the Houthis esganar. launched ballistic Os missiles at Houthis Israel em Iêmen while choking lançaram global trade mísseis at the mouth balísticos of the Red Sea. tentando So what's interromper o happened over the past comércio year? no Mar Vermelho. O que We've hammered the aconteceu? Houthis. Nós Including martelamos os Houthis, We inclusive crushed the ontem. bulk of Hamas's terror Nós machine. esmagamos We crippled a maior Hezbollah parte da taking out máquina most of its terrorista leaders do Hamas. and much of its weapons arsenal. Atacamos o Hezbollah, those destruindo o arsenal. Pagers? Lembra dos We beepers, paged dos Hezbollah. pagers? And believe me, they got the message. Eles receberam a thousands of mensagem. Mandamos a mensagem, eles Thousands of receberam pelos pagers. Milhares de Dropped terroristas to the ground. We pereceram. destroyed Assad's armaments in Syria. Nós We também deterred Iran's Shiite militias in Iraq. destruímos os armamentos da most Síria, importantly, and os above armamentos anything else that I could xiitas say do to you Iraque. that we did Além de tudo que past year, fizemos, ou que eu possa dizer a vocês no último ano, na We última década, devastated nós Iran's devastamos atomic weapons and ballistic missiles programs. o programa de armas atômicas e mísseis balísticos do Irã. So here's where things stand today. E é assim que as coisas estão hoje. Half the Houthi leadership in Yemen A metade da liderança Houthi no Iêmen Yahya desaparecer. Sinwar in Gaza, gone. Em Gaza também, Nasser- maior parte. Hassan Nasrallah in Lebanon, Hassan Nasrallah no Líbano the também Assad regime já in foi. Syria, O regime Gone. do Assad na Síria também não existe mais. those militias in Iraq, As milícias well, they're still iraquianas, and their leaders, if they attack Israel, os líderes, se will also be atacarem, gone. Israel também And for Iran's desaparecerão. top military commanders E os and its top atomic maiores bomb scientists, comandantes militares well, do Irã they're gone too. e os principais cientistas atômicos também desapareceram. Israel's 12-day war with Iran, which I renamed Israel fez uma Operation guerra contra o Rising Irã, Lion, that's from the Bible, que eu batizei de Operação 12-day war Leão, que se will go ergue. down in the annals of military history. Essa guerra vai para os Our daring anais da pilots neutralized história Iran's militar. missile defenses Nós and took neutralizamos control as of the skies over defesas Tehran. militares do Irã. And you saw this. Israeli E fighter pilots and American nós B-2 pilots bombed Conseguimos Iran's que os nossos nuclear pilotos enrichment e sites. com I os want to pilotos thank americanos President Trump dos for his B-52 bold and decisive conseguimos action. acabar com os sites nucleares. Eu agradeço ao presidente Trump pela sua ação ousada e President Trump corajosa. and I, Presidente Trump e eu promised to prevent Iran
from developing prometemos nuclear weapons, evitar que and o we Irã delivered on that desenvolvesse promise. armas nucleares e nós entregamos. Nós fizemos o que prometemos. We removed an existential threat to Iran, to Israel Nós rather, and a mortal threat to the civilized world. removemos We uma lifted a dark cloud ameaça that could have existencial claimed para millions and Israel e para o millions mundo. of lives. Nós tiramos uma nuvem negra Ladies and gentlemen, que we must remain custou vigilant. milhares e milhares de We must vidas, remain mas precisamos nos absolutely manter clear-minded vigilantes. and vigilant. We must not allow Iran Não to podemos rebuild its military permitir nuclear que o Irã capacity. consiga reconstruir Iran's sua capacidade stockpiles of nuclear. enriched uranium, Os these stockpiles estoques must de be urânio eliminated. enriquecido precisam And ser tomorrow, UN eliminados. Security Council sanctions on Iran E must be snapped back. as sanções das Nações Unidas contra o Irã precisam ser Thanks recolocadas. to the resolve of our people, Graças à decisão do nosso povo, da coragem dos nossos soldados e das decisões Israel ousadas rebounded e from its corajosas que darkest day tivemos, to deliver one of the most Israel stunning saiu dos seus military dias mais comebacks in sombrios history. para fazer uma das voltas mais importantes em termos militares da história. We're not done yet. Mas ainda não The final terminamos. elements, Os the final remnants últimos of Hamas elementos, os remanescentes, ainda estão em Gaza repeat the City. atrocities of October 7th Eles querem repetir again as and atrocidades again and de again, 7 de outubro, no de matter novo, how de novo, de diminished their novo. forces. Não importa That quão is why Israel must depreciadas finish the estejam job. suas forças. É por That is isso que why we nós want to do so precisamos as fast as terminar possible. a nossa tarefa e precisamos fazer isso o mais rapidamente possível. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, much of the world muito no do longer mundo remembers October 7th. não se But lembra we mais do remember. 7 de outubro, mas nós nos Israel lembramos. remembers October 7th. Israel se lembra do 7 de On outubro. that day, Naquele dia, well, I'll tell you, you can remember October 7th too. vocês também podem se lembrar See do this, 7 de large outubro. thing here? Tá vendo esse broche It's a aqui? QR code. É um What I QR ask you Code. to do Eu peço a vocês is hold up your phones. que ergam in. seus And you too telefones, will see façam zoom why e we vocês fight também vão and ver why por we que must nós win. lutamos e por que precisamos vencer. It's all in here. Está tudo aqui. On October 7th, No dia 7 de Hamas carried outubro, out the o worst Hamas attack on Jews fez o pior since the ataque Holocaust. contra os they judeus desde o slaughtered Holocausto. 1,200 innocent people, Mataram including 1.200 over pessoas 40 inocentes, incluindo and foreign 40 nationals from dozens of americanos countries e represented here. países de outros países. They beheaded men. Eles decapitaram They raped pessoas, estupraram They burned mulheres, babies alive. They burned queimaram babies alive in front of their bebês parents. vivos em frente aos seus What pais. monsters. Que And monstros! these monsters E esses took more monstros, than 250 people hostage. e eles tomaram 250 included pessoas como reféns, Holocaust incluindo survivors, sobreviventes do Holocausto, grandmothers and their grandchildren. avós Who com takes seus hostage netos. grandmothers and grandchildren? Quem pode tomar como Hamas. refém So far, avós e netos? we've O brought home Hamas fez isso. 207 of these hostages. But 48 still remain in the dungeons of Agora, Gaza. aí já temos 20 of 270 them are alive. recuperados, mas 28 conseguiram, continuam lá, estão lá passando fome, nos calabouços, Deprived of humanity. sem nenhuma These are the names humanidade. of the 20 living hostages. Esses são os nomes dos Matan 20 Angus, reféns Dali and Zev sobreviventes. Berman, brothers, Elkanah Bochbot, Rom Braslavsky, Nimrod Cohen, Ariel and David Cunyo, another pair of brothers, Ele fala de Dagil dois Boadalá. pares de irmãos. Eviatar David. You saw the picture of Eviatar David, Vocês viram o retrato de Atanavi. forced to dig his own grave. Ele foi forçado a cavar sua Maxim própria Herkin. sepultura. Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kupperstein, Omri Meran, Eitan Moore, Yosef Chaim Ochana, Alon Ohel, Avinatam Or, and Matan Tsengarker. Now, ladies and gentlemen, Agora, senhoras e I senhores, want to do something quero fazer algo I've never done before. que eu nunca fiz I want to antes. speak from this forum Eu quero falar directly to those hostages. diretamente I've aos surrounded Gaza reféns with massive loudspeakers pelos connected to this alto-falantes. microphone.
Eu in the hope coloquei alto-falantes that em our dear Gaza hostages will hear na my esperança de que nossos queridos message. And I'll say it reféns first in ouçam Hebrew a and then minha in English. mensagem. Vou falar אחינו primeiro הגיבורים, em hebraico e depois מדבר ראש הממשלה בנימין English. נתניהו. אני פונה עליכם מעל בימת האו"ם. לא שכחנו אתכם, אפילו לא לשנייה. העם כולו איתכם, ואנחנו לא נשקוט ולא נרפה עד שנחזיר את כולכם הביתה, החיים והחללים כאחד. Our brave heroes. nossos heróis Prime Minister Netanyahu, corajosos. Aqui é o speaking primeiro-ministro to you live Netanyahu from the United falando Nations. ao vivo das Nações We have Unidas. not forgotten you, not Nós even não for a os second. esquecemos, nem por um The people segundo. of Israel are O with povo you. de Israel está com We will not vocês. falter and Nós we will não not vamos rest until we fraquejar e não bring vamos descansar all of you até home. que nós tragamos todos vocês de volta para casa. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, thanks to special efforts by Israeli intelligence, graças ao my esforço words especial da are now also inteligência being carried and streamed israelense, live to the cell Minhas- phones of Gazans. minhas palavras So to the também estão sendo remaining Hamas transmitidas para os And to the celulares jailers de of our Gaza, hostages, para I now que say, as lay down your pessoas arms. do Hamas, eu digo Let my agora, people go. Free the baixem as hostages. armas, deixem All meu of povo them. The seguir, whole libertem 48. todos Free os the reféns, hostages now. todos os 48, agora. If you do, Se fizerem live. isso, vocês If you viverão. don't, Se vocês não fizerem Israel isso, will hunt you down. Israel vai Ladies and caçá-los. gentlemen, Senhoras e senhores, if Hamas agrees to our demands, Se the o war Hamas could end concordar, right now. o nosso pedido, a guerra Gaza poderia would be terminar demilitarized. agora. Israel would retain Gaza seria overriding security control, desmilitarizada, and a peaceful Israel civilian teria o authority controle would be e established uma by Gazans and others autoridade committed to peace civil with Israel. estabelecida por pessoas de course, Gaza comprometida com a understand paz de Israel. Claro que vocês The war in entendem, Gaza has affected every Israeli. a guerra em But Gaza I'm afetou sure there are todos os people in New York israelenses. or in London or Mas eu sei que as Melbourne pessoas de and Nova elsewhere York, em Londres, em probably thinking, Melbourne, em qualquer outro lugar, estão what pensando: does all of this have to do with o me? que isso tudo tem a ver comigo? And the answer is E a resposta é: Everything. tudo. because our enemies. Porque nossos inimigos enemies. são os seus inimigos. So let's do something else first at the UN. Vamos fazer Let's do a uma pop outra quiz. coisa. Vamos fazer And raise your hand if uma you know the enquete. answer. Levante a mão Here's se the first você question. souber a Who resposta. shouts death to America? Quem grita morte à Is it América? A, Iran, É A, Irã, Hamas, B, o Hamas, C, C, o Hezbollah, Hezbollah, D, the D, o Houthis, Houthis, or E, ou todas all as of the above. respostas acima. all of the above. Correct, all of the above. Second question. Certo. Segunda pergunta. Who has murdered Quem Americans and Europeans in assassinou cold blood? americanos Is it e europeus a sangue Al-Qaeda, frio? Foi A, B, Al-Qaeda, B, Hamas, Hezbollah, Hezbollah, D, C, Iran, D, Irã, or E, ou E, all of the above? todas as respostas acima. Correct. Again. Correto, de novo. So here's the point I wanted to make. Então, eu queria Our chamar a atenção para esse enemies ponto. hate all of Nossos us with inimigos equal venom. They want to odeiam drag the todos nós modern com o world mesmo back to the veneno. past, to a dark Querem age of violence, levar-nos para o fanaticism, and passado, terror. para uma idade sombria de I think many of you are already fanatismo, feeling terror. Eu in acho your que own muitos de society, vocês the estão radical sentindo Islamist surge. nas suas próprias You know- sociedades I'm sure you do. You know deep o down, aumento do That Israel- radicalismo islâmico. Israel is fighting your fight. Vocês sabem, lá I no wanna tell fundo, you a que Israel está lutando a sua Behind luta. closed doors, A many of portas the leaders who fechadas, publicly condemn us, muitos dos líderes que privately nos condenam us. publicamente they tell me how much they dizem para value mim Israel's superb quanto intelligence services that valorizam have prevented os time and serviços again de inteligência de terrorist Israel attacks que in their evitaram capitals, várias vezes time and again ataques saving terroristas em countless suas lives. capitais, salvando General George Keegan, inúmeras former head of U.S. Air vidas. Force Intelligence, O once general said, George Keegan uma vez disse: if the United States had to gather on its own se the sozinhos intelligence that Israel gives us, tivesse que we would have reunir to a establish inteligência que Israel nos 5 dá, CIAs. nós 5 teríamos que CIAs. estabelecer 5 This past June, CIAs.
When Israel struck Em junho Iran's último, nuclear facilities, quando Israel atacou Chancellor Merz as admitted the instalações nucleares He said, iranianas, o chanceler Israel alemão is disse o doing seguinte: the Israel dirty work está fazendo for o trabalho all of us. sujo para todos nós. President Trump O understands better presidente than any other Trump leader sabe mais do that que qualquer Israel and outro America líder que face a common Israel threat. e a América showed the world enfrentam uma mesma That when ameaça. Iran and its Mostrou proxies murder ao Americans, mundo que take quando o Americans Irã e hostage, seus proxies shout death to matam America, americanos, burn American flags, fazem and try to reféns assassinate the americanos, President of the queimam United bandeiras States, americanas e try to tentam assassinate the assassinar President of the United States, o not presidente once, americano, não but uma twice. vez apenas, mas duas He vezes. showed them Ele there mostrou a is eles a price to pay for all que that. existe um preço a pagar por tudo isso. But regrettably, Infelizmente, many leaders muitos líderes who are represented in this hall que foram They send representados aqui a very different message. estão mandando Sure, uma the days mensagem immediately following October muito 7th, diferente. Claro, many of them nos supported dias Israel. que se seguiram But ao that 7 de support outubro, quickly muitos evaporated. apoiaram Israel, When mas Israel isso did quase what any rapidamente evaporou. self-respecting nation would do in the wake of such a savage attack. We fought back. Nós lutamos Now, just como imagine. qualquer outra nação Sit back faria. for a second and imagine Imaginem an attack against America ataque proportional contra to os the Estados attack Unidos, against Israel on October 7th. proporcional ao ataque contra Imagine Israel a no regime, dia 7 a de terrorist outubro. Imagina um dispatching regime de thousands of terror terrorists que tivesse to invade the United despachado States. milhares de terroristas They para massacred invadir 40,000 Americans. os They take Estados Unidos. 10,000 Eles Americans massacram hostage. 40 mil What do you americanos, think America would do? 10 mil think reféns America americanos. Vocês acham would que leave os that Estados regime Unidos standing? fariam o quê? You don't think that. No way, Deixariam not que a esse chance. regime persistisse? The United States Claro que would não. wipe out De that jeito terror nenhum. regime and Os ensure Estados that such Unidos savagery iriam would varrer never esse threaten regime America again. de terror This is para garantir precisely que what isso Israel is doing in nunca mais Gaza. acontecesse de We're novo contra a wiping out América. É the terror regime of exatamente Hamas o que estamos and fazendo em ensuring Gaza. that Nós this estamos savagery will varrendo never threaten o Israel regime again. terrorista de That's Israel what para we are garantir doing. que nós That's what nunca mais any sejamos self-respecting ameaçados. É o que estamos government would do. fazendo, é o que qualquer governo com mínimo de respeito e amor próprio faria. Yet, No entanto, and it's a yet that I'm sorry to say here, e eu estou triste por dizer yet isso, over time, ao longo do many tempo, world leaders, muitos líderes mundiais they buckled under the pressure of the vacilaram biased sob media, a pressão radical Islamist da constituencies, mídia, and dos anti-Semitic mobs. islâmicos radicais, dos There's a antissemitas. familiar saying, Existe um ditado que diz: when the going gets tough, quando as coisas ficam the difíceis, tough get going. os duros Well, for many vão countries passando. here, Para muitos when the going países got aqui, tough, you quando caved. as coisas ficaram And here's the difíceis, shameful result vocês of that refugaram. E isso é o For much resultado of the do past 2 colapso. years, Por Israel maior has had parte to dos fight últimos a 2 anos, seven-front war against barbarism Israel with many teve of your que nations opposing us. lutar uma luta contra a barbárie com muitas de suas nações Astoundingly, se opondo a nós. as we fight the terrorists who murdered many of your citizens, Enquanto lutamos You contra are terroristas que fighting us. matam You muitos condemn us. dos seus cidadãos, You vocês embargo lutam us. contra nós, and you wage vocês political and legal nos warfare, condenam warfare against us. e fazem uma I say guerra to the legal contra representatives nós. of those nations, Eu digo This para is os not an representantes indictment dessas of Israel. nações, não é um indiciamento de It's an Israel, indictment of you. é um indiciamento de vocês it's an próprios, indictment of weak-kneed leaders who appease evil rather than support a líderes nation fracos whose brave soldiers guard que you cedem from the em barbarians at the vez gate. They're already penetrating your gates. When will you conter learn os bárbaros nos you can't portões. appease your way out of jihad and you won't escape the Islamist storm Vocês não vão by escapar sacrificing à Israel. tempestade to overcome that storm? islâmica, You have to sacrificando stand with Israel. Israel. Para superar essa But that's tempestade, not vocês what têm you're que ficar ao lado de Israel, mas não é o que estão As the prophets fazendo. of the Israel foretold Como in the Bible, os profetas de Israel you've disseram turned na good into Bíblia, evil. vocês transformaram o and bem evil no into mal good. e o mal no bem. Now I want to drill down on this. Eu quero me Take aprofundar the false nisso. charge of genocide. Israel is Essa accused falsa of acusação de deliberately targeting civilians. genocídio. Israel está Ladies and acusado gentlemen, de the opposite is deliberadamente atacar The head civis. of urban É o the head of oposto à urban warfare verdade. studies, Colonel John Spencer, he's O perhaps the coronel world's greatest John expert Spencer, on maior urban warfare. And he especialista says,
em Israel guerrilha is urbana, applying more measures to Israel minimize está civilian casualties aplicando mais than medidas any para military minimizar in mortes history. de civis que qualquer exército because na we're doing história. E por que The nós estamos ratio of fazendo isso? non-combatant to combatant casualties A is less than 2 to 1 in relação Gaza. entre não combatentes e combatentes é That's de an menos de 2 para astoundingly 1. low ratio. É Lower uma than NATO's wars in proporção Afghanistan and Iraq, muito baixa, mais especially when you baixa do que consider Afeganistão that e Gaza is Iraque. one of the most densely Se populated você urban pensar, areas on Earth. principalmente, que Gaza It é uma has das áreas hundreds of mais miles densamente of terror populadas. tunnels underground Existem and it vários has countless túneis terror towers subterrâneos above ground. And thousands e of terrorists torres embedded in sobre the tunnels and in these towers in civilian areas. e muitos terroristas nos If you túneis want to e see what nessas measures torres. Israel Se takes você to quiser avoid saber civilian quantas casualties in this war, medidas just Israel look at what we're toma doing now in Gaza City. para The evitar last a morte de Hamas stronghold, civis, one of the two last strongholds. vamos ver o que estamos For fazendo 3 weeks, agora. Israel em Gaza dropped City. millions of leaflets, sent millions of text Por messages, 3 and made semanas countless nós phone mandamos calls panfletos, urging civilians to leave Gaza telefonemas, City mandamos before our mensagens military moves in. avisando para At the que same deixassem time, Gaza City Hamas antes que nossos implants itself exércitos in mosques, chegassem. schools, hospitals, apartment Enquanto buildings, isso, Hamas tries fica em to force those mesquitas, civilians igrejas, not to leave, escolas, to stay in forçando harm's way. os civis and it a não often threatens fugir, them a at ficar no gunpoint if they alvo. try to do so. E às vezes ameaçados For por Israel, armas se every tentassem civilian fazer isso. Para casualty is a Israel, tragedy. cada For morte de Hamas, civil, it's a cada strategy. ferimento é uma tragédia. Para o Hamas é uma uses civilians as estratégia. human shields O and as Hamas props usa os in its civis sick propaganda war como in escudos Israel humanos, against Israel, a como war that propaganda the Western contra media Israel, buys, que a hook, line, mídia and sinker. ocidental compra Now, sem nenhum despite problema. Hamas's threats, Apesar das close to ameaças do Hamas, 700,000 Gazans, almost 3/4 of a 700 million, mil have already heeded our pessoas de calls Gaza and moved to safe zones. ouviram os nossos Now I wanna ask you a avisos e simple question. se salvaram. A simple, Eu pergunto a logical vocês question. agora uma simples Would pergunta a country lógica. committing genocide Será que um país que plead with está the civilian cometendo population it is supposedly genocídio targeting to get out of harm's way avisaria a população Wouldn't we para tell them, "Get fugir out dos if you locais want de to batalha? commit Nós genocide? diríamos, We're trying to get saiam them out." daqui. Se And Hamas is quiséssemos trying to cometer keep them in. genocídio, Hamas quer que eles And fiquem. this charge is so baseless. Essa acusação comparison to não tem genocide. menor. Wholesale slaughter of populations. What, did the Nós não- Nazis ask the Jews to leave? Os kindly nazistas, leave, por go out? acaso, pediram para os judeus Others, sair? you want me to name all the genocidal leaders of history? Querem que eu Just go one nomeie by one. todos Did os anyone líderes do this? Did they genocidas say, da "Get out"? história? So we can come Algum in? deles Of course disse, not. saiam antes que nós The truth has been ataquemos. turned on its head. Então a Hamas, verdade está a genocidal invertida. terrorist organization, Hamas, whose uma charter calls for the murder of Organização all Jews on the terrorista planet. genocida, This que genocidal organization is que given a todos pass. os judeus do Not mentioned. planeta While Israel, morram. which does Esses everything it estão can to get sendo civilians ignorados. out of harm's way, Enquanto Israel, que está Israel is tentando put in the tirar dock. as pessoas do local de batalha, what a joke. que piada. You want to hear another one? Quer outra piada? Israel is accused Israel of está deliberately acusado starving the people of de Gaza, when Israel deliberadamente is matar de deliberately fome feeding the people of Gaza. as pessoas de Gaza, enquanto nós Since as the beginning of estamos the war, alimentando. Desde o Israel has início led da into guerra, Gaza more than 2 million tons of food and aid. nós, desde o That's início da guerra, 1 pusemos ton of 2 aid milhões de for every toneladas man, woman, and child in Gaza. de Nearly toneladas de 3,000 alimentos. calories per person per day. 3.000 calorias por pessoa por Some dia. starvation policy. Se isso fosse If uma there are política Gazans who de don't have enough fome, food, it's because se as Hamas pessoas de is Gaza stealing não it. têm Hamas comida, é steals porque o it, Hamas hoards está it, and roubando. sells it at exorbitant prices E depois to fight revende its a war preços machine. exorbitantes Last para month, financiar even the UN. sua arma de guerra. Not exactly a supporter of Israel. You're supposed to laugh, by the way. No mês passado, Last month, even the UN até admitted that as Hamas Nações and other Unidas armed groups admitiram que looted o Hamas 85% of the trucks. roubaram That's why you have deprivation. 85% de tudo Those que estava who nos peddle the caminhões. É blood por isso que libels of existe genocide and starvation falta de against comida. Israel As pessoas are que no better than acusam those who peddled Israel blood libels against the Jews in the Middle Ages de when they fazer falsely accused us fome, of poisoning não wells, são melhores do que spreading aqueles plague, que and using the blood of aqueles children que to acusaram bake Passover os matzahs. judeus no passado. Anti-Semitism Antissemitismo dies hard. In fact, it doesn't die at all. é just difícil keeps de coming back superar. Não with its morre, libelous lies. fica voltando com Refurbished. suas
mentiras over and over again. regurgitadas de novo e de novo. And I want to tell you something else. E eu quero dizer uma outra coisa These a vocês. anti-Semitic lies, Essas mentiras they have antissemitas, consequences. elas têm In consequências. recent months, Nos Jews have últimos been meses, assaulted in Canada, Austria, judeus foram or rather atacados Britain, France, no the Canadá, na Netherlands, and Austrália, elsewhere. no Reino Unido, Here in na America, Holanda e em outros an lugares. elderly Holocaust survivor Aqui nos Estados was burned Unidos, to death in Colorado. um sobrevivente do And a Holocausto beautiful foi young morto couple from the no Israeli embassy Colorado. in Washington E um casal was brutally gunned down da right embaixada in front of the Holocaust israelense Museum there. em Washington foi Thankfully, morta a President Trump's tiros. administration is forcefully fighting the scourge of anti-Semitism. O presidente And Trump every está government here lutando should follow its lead. contra esse But antissemitismo. instead, many E do the todos os opposite. governos deviam estar fazendo o mesmo, mas, They na verdade, actually muitos fazem reward- o contrário. Eles Reward the worst recompensam anti-Semites on earth. os piores week, antissemitas the na leaders of Terra. France, Os Britain, líderes Australia, da Canada, França, and other Reino countries Unido, Canadá e unconditionally outros recognized a Palestinian países state. reconheceram sem condições o did Estado so palestino. Eles fizeram after isso the horrors committed by Hamas on depois October dos 7th horrores cometidos por Horrors Hamas praised no on dia that day 7 de outubro. by nearly 90% of the Palestinian population. Let me say that again. Nearly 90% of Quase Palestinians 90% supported dos the attack on palestinos October 7th. apoiaram o ataque It's no not dia supporting 7 them. de They outubro. celebrated. Eles não só apoiaram, They celebraram. danced on the rooftops. Eles threw candies. festejaram no teto de That's prédios, both in Gaza and jogaram in Judea doces, Samaria, the West Bank as you call it. tanto em Gaza quanto And na it's just the way they Cisjordânia. celebrated another horror, 9/11. Eles também danced on celebraram the rooftops. o 11 de setembro. Também dançaram They nos cheered, tetos. they threw candy. Festejaram, You know distribuíram what message doces. the leaders who Sabe recognized the que Palestinian mensagem state this week os sent to the líderes dos Palestinians? países que reconheceram a It's a very clear Palestina message. mandaram? É muito Murdering clara. Jews, Assassinar pays off. judeus compensa. well, I have a message for these leaders. Eu tenho uma mensagem para When the esses most líderes. savage terrorists on earth, Quando os are effusively terroristas mais praising your selvagens you didn't do something right. estão elogiando You did o que something vocês fizeram, wrong, vocês não fizeram horribly algo wrong. correto, vocês fizeram algo Your terrivelmente disgraceful errado. decision A will sua encourage terrorism against decisão Jews vai and against encorajar innocent people terrorismo contra judeus e It contra will be a pessoas mark of inocentes shame em todos on os all of lugares. you. Vai ser uma marca da vergonha em todos But, vocês. wait a minute, Mr. Mas- Prime Minister, they tell me. Wait a Espera um minute. pouco, We believe senhor in a primeiro-ministro. two-state solution, Nós where acreditamos the numa Jewish state solução of de Israel dois will estados, live side by side in onde peace with the Palestinian state. o Estado de Israel vai viver lado a lado There's com only em one paz problem with that. com o Estado The palestino. Só há um problema. Palestinians, they don't believe in this solution. Os They never palestinos have. não acreditam They nessa don't want a state solução. next to Israel. Nunca acreditaram. They Não want querem a um Estado Palestinian state ao lado de Instead Israel. of Israel. Eles querem um Estado that's why palestino every no time lugar de Israel. É they por were isso que a offered a cada Palestinian vez state, que eles but foram were required tiveram a to end the oferta conflict with Israel and recognize the Jewish de um state. Estado palestino, Every time. desde Over que the parassem a luta they turned it e down. reconhecessem And o that is Estado why every israelense, time eles they were given recusaram. territory, Ao they longo dos used it anos, to attack us. e sempre que receberam fact, território, usaram para nos They atacar. effectively had a Palestinian state. Eles tiveram in um Gaza. Estado palestino em Gaza. So what did they do with that E state? o que eles fizeram com esse Peace? Estado? Paz? Coexistence? No. Não. They attacked us time Eles and time again. Nos atacaram Totally unprovoked. várias They fired vezes, rockets into our cities. They sem murdered our nenhuma children. provocação. They turned Gaza into a terror base. Lançaram they foguetes, committed the mataram October 7th crianças, cometeram um massacre no here's dia the 7 de uncomfortable truth. outubro. The persistent Aqui Palestinian está rejection a of a Jewish state in anybody Verdade is what ruim, has driven this conflict desconfortável. for over a century. It is still driving it. It's not the absence of a Palestinian Não é state. a ausência de um It's Estado the presence and palestino. existence É a of a Jewish presença e state. existência And I de find it um amazing. Estado judeu. Amazing. Eu acho isso That the foreign impressionante. chancelleries and the ministries E and os all those ministros, who os pontificate about chanceleres this, and the fiquem leaders, pontificando sobre How can they isso. not Os see this líderes, basic como truth eles when it podem is não repeated ver again essa and again verdade and again básica ad quando nauseam? ela é repetida ad And I want to say nauseam? something else. Quero dizer mais uma This coisa. rejection of a Jewish state Essa not rejeição only de um applies to Estado Hamas,
israelense judeu não se aplica ao Hamas. Também se aplica à chamada moderada Autoridade Palestina. Vocês devem saber que a Autoridade Palestina paga aos aqueles que matam judeus. Names its government buildings, its public squares, its schools. A Autoridade Palestina nomeia praças, prédios com o ataque de judeus. Eles glorificam não só a morte de judeus, mas também de cristãos, como um americano que foi brutalmente assassinado por palestinos terroristas. Mais, eles dizem sempre mais. Mas disseram que eles... A Autoridade Palestina vai se reformar e vai ser diferente daqui para frente, sim. Até parece, nós ouvimos essas promessas por décadas. Eles sempre prometem e nunca entregam. Porque a Autoridade Palestina é corrupta na sua essência. Não tem eleições há 20 anos. Usam os mesmos textos que o Hamas. Eles ensinam as crianças a odiar os judeus, a destruir o Estado israelense. Os cristãos não fazem muito melhor. Em Belém, controle israelense, 80% eram cristãos. Agora são só 20%. São essas pessoas que vocês querem entregar um Estado? O que vocês estão dando uma ótima recompensa a intolerantes fanáticos que fizeram o massacre do 7 de outubro. Dá um Estado aos palestinos a 1 milha de Israel. É como dar um território à Al-Qaeda 1 milha de distância depois do 11 de setembro. Isso é uma loucura, não é possível, não vamos fazer isso. So here's another message to those Western leaders. Mais uma mensagem para os líderes ocidentais. Não vamos cometer um suicídio nacional porque vocês não têm a coragem de enfrentar a mídia e as multidões antissemitas que querem o sangue dos israelenses. Vou dizer mais uma coisa, vou dizer não apenas em meu nome ou no nome do meu governo, mas em nome de todo o povo de Israel. No ano passado, teve um voto no Knesset, no nosso parlamento, se deveríamos ou não nos opor ao Estado palestino. 240 mais 90% votaram contra. Não é o primeiro-ministro que está numa posição extrema ou que está mantendo partidos do seu lado. 90% dos israelenses. Minha posição ao Estado palestino não é apenas do meu governo, é do parlamento, do povo de Israel. Líderes ocidentais podem ter refugado, se dobrado à pressão. Eu garanto uma coisa, Israel não vai fazer. Eu sei que vocês também não vão. As vitórias contra o eixo do terror do Irã abriram uma possibilidade de paz que era impensável há 2 anos. A Síria, por décadas, a ideia de uma paz entre Israel e Síria parecia inimaginável, agora não mais. Hoje, nós começamos negociações com o novo governo sírio. Eu acho que podemos ter um acordo
de forma a respeitar a soberania da Síria e proteger a segurança de Israel e das minorias na Síria, inclusive os judeus. Desde a fundação de Israel, judeus foram amigos, construímos as nossas vidas juntos. Quando eu era um jovem comandante das Forças Especiais de Israel, minha própria vida foi salva por Salim Shufi, que era um veterano. Então não poderia ficar parado enquanto eles estavam sendo assassinados pelos jihadistas. Então, interrompemos esse massacre. A paz entre Israel e Líbano também é possível. Eu também quero começar negociações diretas. Quero desarmar o Hezbollah, mas precisamos, mais do que palavras, se o Líbano tiver uma ação decisiva para desarmar o Hezbollah, eu acho que poderemos alcançar uma paz sustentável. Claro que até isso acontecer, nós faremos tudo o que for necessário para nos defender e para manter as condições do cessar-fogo que foi estabelecido no Líbano. Nossa meta não é simplesmente monitorar as ações do Hezbollah, mas evitar que eles violem o cessar-fogo e nos ataquem a qualquer momento. Eu tenho certeza de que se o governo libanês persistir na sua meta de desarmar o Hezbollah, a paz virá rapidamente. A vitória sobre o Hezbollah tornou possível a paz com nossos dois vizinhos ao norte. A vitória sobre Hamas será paz com todos os países árabes e muçulmanos. A nossa vitória vai fazer valer os acordos de Abraão, que o presidente Trump fez comigo há 5 anos. E eu vi as palavras do presidente da Indonésia, que tem a maior população muçulmana de todas. É um sinal do que pode vir por aí. Os líderes árabes e muçulmanos sabem que cooperar com Israel vão ter medicina, tecnologia, agricultura, defesa. Em vários campos eles se beneficiarão. Acho que nos próximos anos, o Oriente Médio vai ser muito diferente. Muitos dos que querem guerra com Israel desaparecerão no futuro. As pessoas que querem paz vão assumir seus lugares. E nenhum lugar vai ser mais verdade do que no Irã. O povo iraniano, que está sofrendo há tanto tempo, vai recuperar a sua liberdade. Vai tornar o Irã grande de novo. Nossos dois povos antigos, o povo de Israel e o povo do Irã, vamos restaurar uma amizade que vai beneficiar o mundo inteiro. Senhoras e senhores, os horrores que aconteceram num dia sombrio, 7 de outubro, esses horrores aconteceram ao longo de séculos. O sangue dos judeus era barato. Judeus eram mortos com impunidade. Nós precisávamos de outras pessoas para nos defender. A ascensão de Israel não significava que eles nos destruiriam. Nós poderíamos lutar contra isso. É isso que Israel tem feito desde setembro, 7 de outubro. Nossos filhos e filhas lutaram como leões. Nossos bravos soldados enfrentaram as batalhas. Estão armados com sonhos de centenas de gerações de judeus que vieram antes deles. Sonho de viver como um povo livre na terra de Israel, nossa terra por mais de 3.000 anos. O sonho de viver no nosso próprio
país independente, para armar exército para nos defender, para ser um farol de progresso e inovação para o benefício de toda a humanidade. No dia 7 de outubro, os inimigos de Israel tentaram apagar essa luz. 2 anos depois, a decisão de Israel, a força de Israel estão brilhando mais do que nunca. Com a força de Deus, essa força, essa decisão vai nos levar a uma rápida, um brilhante futuro de prosperidade e paz. Muito obrigada.